Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa palavra, confortando e animando-nos para seguir no processo de amadurecimento em Cristo, para acessarmos heranças que somente através dessa tão sonhada maturidade e possamos acessar cumprimento de promessas e que Ele possa confortar o nosso coração também. Vamos lá, vamos para a nossa conversa, para a nossa breve reflexão. E o texto hoje para ela encontra-se na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, os Efésios capítulo 4, quero ler com vocês versículo 14, diz assim: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrado por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-vos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda ademais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Glória a Deus. Irmãos, quero contextualizar rapidamente. A carta de Paulo aos Efésios foi escrita como uma expressão de louvor e gratidão. E ela revela a ação da maravilhosa graça de Deus, transformando-nos da antiga para a nova vida, da antiga para a nova realidade, para a novidade de vida. E nesse momento que eu li para vocês, Paulo traz um ensinamento muito grande sobre maturidade, porque a maturidade ela se faz totalmente pertinente para acessarmos. Existem promessas e heranças que o Deus só nos dará mediante a maturidade. Por exemplo, não podemos dirigir o carro enquanto não fizermos 18 anos. É uma idade considerada maioridade civil, a qual podemos fazer a prova para tirar a carteira de habilitação e assim tomar a direção de um carro, porque teremos a maturidade necessária e específica para adquirir justamente aquela. Não quer dizer que nós teremos o dinheiro, irmão, mas nós teremos pelo menos a maturidade para se comportar no trânsito. E é mais ou menos nesse sentido que eu quero seguir a linha daquilo que o Senhor quer falar conosco mediante esses versículos. E eu quero contextualizar. Essa carta, Paulo escreveu justamente para uma igreja que já era mais madura na fé, uma igreja já considerada espiritual. Essa talvez é a carta preferida daqueles que são mais espirituais. Vamos lá? Diz assim: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro. Eu gosto dessa expressão, nem levados de um lado para o outro, porque é justamente isso que nos caracteriza como pessoas imaturas. Ora temos um pensamento, ora temos outro, ora queremos casar, ora queremos sair passando o rodo, ora queremos ter um trabalho, ora queremos ficar em casa descansando, ora queremos sair de férias viajando o mundo, ora queremos constituir família. Mas à medida que avançamos na fé, ficamos mais firmes, irmãos. E nos versículos anteriores, ele fala justamente sobre até que conheçamos a supremacia, a superioridade de Cristo, até que atinjamos justamente a estatura do varão perfeito, que é Cristo. E ele fala, então não seremos mais imaturos. Esse versículo se refere aos versículos anteriores, ali do versículo 11 ao 13. Depois vocês podem ler. Mas é justamente uma caminhada de fé, irmão. Uma caminhada a qual nós precisaremos passar por processos. A maturidade, ela só vem por meio de processos. Eu quero repetir. A maturidade, ela só vem por meio dos processos da vida. E amadurecer espiritualmente, diferente do amadurecimento do corpo, ele requer de nós esforço. Por quê? Porque deveremos nos submeter a esses processos, aos processos ao qual Deus nos coloca, e não fugir. Quando nós fugimos, nós provamos para Deus que somos justamente crianças. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, fala: portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes,
sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Sejam fortes e firmes. Irmão, qual que é a característica de um homem e de uma mulher madura? Firmeza. Ele não é frouxo, ele se move pela palavra, independente daquilo que a circunstância ao redor está dizendo. E é fácil isso? Não, irmão. Você vai ter que se submeter a muita coisa: afronta, perseguição da fé, escárnio, deboche, muitas coisas, zombaria, muitas coisas vão acontecer nessa caminhada. E aí nós entendemos que essas circunstâncias, de fato, elas não vêm porque Deus é ruim, que Deus permite porque Ele é ruim. Ele permite justamente para que nós venhamos a ter maturidade e fortalecimento espiritual a fim de acessar aquilo que Ele nos prometeu. Olha o que Paulo fala: empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Ou seja, irmão, é aquela pessoa, aprende uma coisa hoje, é verdade, aprende outra coisa hoje, parece que cabe mais com a vida. São o que Paulo fala para Timóteo, os amantes de si mesmo. Sabe por quê, meu irmão? Quem conhece a verdade não se ilude com a mentira. Eu quero repetir para que entre em teu coração: quem conhece a verdade não se ilude com a mentira. E o que é a verdade, Alisson? É a mesma pergunta que Pilatos fez de frente para Jesus. E Jesus, em João capítulo 18, se eu não me engano, no versículo 37, ele fala: de fato, eu vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade, uma consciência de propósito. Mas João 14,6, a própria verdade afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem conhece Jesus, irmãos, quem conhece o que Ele faz por nós, quem se aprofunda nesse conhecimento da estatura do varão perfeito, sabe que Ele é a evolução, que Ele é a própria verdade, e não se ilude com mentiras, não se ilude com nada que venha diferente dele. Não tem como, irmão, caminhar diferente, ser empurrado por um vento, ser empurrado por outro, mesmo que sejam ventos que aparentemente agradam a nossa carne, nos trazem justamente uma situação a qual possa parecer favorável para o momento, mas o Senhor está construindo em nós a eternidade. Nós precisamos de eternidade e não de momentos. Olha, e ele fala ainda, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. O que o tópico anterior dos ventos traduz bastante isso, porque quem conhece a verdade não se ilude com a mentira. Por quê, meu irmão? Porque nós somos influenciados pelo céu. Fomos chamados a serem influenciados pelo céu. Não fomos chamados a ser influenciados pela crise, por o que está acontecendo aqui no mundo. Não. A nossa mente, a mente é de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a palavra de Deus, que não foi escrita com giz, irmão. Minha irmã, que não foi escrita com conversas. Foi escrita com verdades. São verdades escritas, firmadas e fundamentadas pelo alto céu, para que seja o nosso guia de fé e prática, para que possamos nos movimentar conforme Deus quer, ter um relacionamento íntimo com o Senhor, que nos ajuda e nos fortalece no meio da perseguição, da provação, da privação e escassez que porventura viemos a enfrentar. Agora, se somos cidadãos do céu, somos influenciados pelo céu. Não somos influenciados por mentiras astutas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: não se deixem enganar. Por quê? Porque nós nos deixamos enganar. Nos deixamos, irmão, facilmente. Quando alguém fala algumas palavras doces para nós, principalmente em momentos de carência, em momentos em que o coração está triste, em momentos em que a dificuldade se torna extrema, promessas de emprego chegam, mas que nos afastam do propósito de Deus. Temos uma promessa de casamento e uma pessoa no site de relacionamento, nos aplicativos de relacionamento, fala algo que parece que veio de Deus, que se encaixou conosco, para aquele momento de tristeza que estamos sendo provados, e por ouvir, nos deixamos enganar e somos automaticamente reprovados, porque as más companhias corrompem os bons costumes. E essa é uma verdade escrita. Nós somos influenciados pelo céu, irmão, e é lá que nós devemos manter os nossos olhos e os nossos pensamentos.
Se não combina com a palavra, irmão, não aceite nada menos do que a palavra de Deus para você. Não aceite menos do que o céu pode lhe oferecer. E acredite, os planos de Deus ainda são para trazer paz e prosperidade. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que nós precisamos. Muito melhor do que nós mesmos. Olha, no versículo 15, Paulo fala: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Percebe aquilo que eu estava falando anteriormente? Porque, irmão, Deus está formando um exército de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então me explica, Alisson, o que é um homem segundo o coração e uma mulher segundo o coração de Deus? Tem o pensamento e o sentimento. O coração na Israel antiga representava justamente isso. Ela representava não somente os sentimentos, mas toda a alma. O coração se refere à alma. Sentimentos e pensamentos parecidos com o de Cristo, parecido com o céu. E olha, percebe que ele fala, eu gosto dessa expressão, tornando-nos em todos os aspectos, em todos os caminhos, em todos os segmentos, em todas as esferas. O que quer dizer? Um casamento parecido com Cristo, um trabalho que pareça com Cristo, um ministério de adoração que pareça com Cristo, uma família estabelecida em Cristo, a vida espiritual em Cristo, todas as áreas, todos os aspectos. Olha, eu acho bom, por quê? Porque cada vez mais parecidos, quer dizer, um passo de cada vez. Estamos num processo, meu irmão, de transformação. E como pode ser feito isso? Eu gosto porque a Bíblia explica a Bíblia, e o próprio Senhor Jesus, ele fala conosco ali justamente ali no versículo antes: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertarão, de João capítulo 8. Mas eu quero ler, esse é o versículo 32, eu quero ler com vocês o versículo 31, que diz: e Jesus falou aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra. Permanência, continuidade, perseverança estão intimamente atrelados, estão intimamente ligados, essa palavra. E o Jesus está falando permanecerem na palavra. Por quê? Porque ele deu uma palavra, ele deu uma promessa, ele deu algo ao nosso coração que nos colocou justamente ligados a ele, como se nós precisássemos, e de fato nós precisamos, para que essa promessa venha e se cumpra. Em Filipenses 2, versículo 13, Paulo fala à igreja de Filipos: porque Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. E nessa caminhada nós precisaremos, meu irmão, muito dele, porque nós veremos que a promessa que ele nos deu, ela é impossível de ser executada com as nossas mãos. Por quê? Conheceremos as nossas fraquezas, mas é nas nossas fraquezas que o poder dele se aperfeiçoa. Agora, se ele deu a palavra, quem é responsável por cumprimento dessa palavra é dele. E o que nós devemos fazer? Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra. Qual que é a nossa tarefa, Alisson? Permanecer. Por quê? Tem um propósito, irmão. Tem algo. Olha, no último versículo, aliás, o último versículo do capítulo 20 de João, no versículo 31, ele fala justamente no versículo anterior, que se todos os milagres que Jesus tivessem feito fossem registrados em livros, os livros não caberiam na biblioteca. Mas ele fala o propósito, ele fala: mas estes estão registrados para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida em seu nome. Tenham vida em seu nome. É um testemunho firme, forte e fiel, que nos deixa mais firmes, mais fortes, e nos dará uma bela história para contar. Por quê? Nessa caminhada dessa promessa, conheceremos quem é a superioridade do Filho, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça, nos tornaremos parecidos com ele, ou seja, automaticamente parecidos com o Pai, se tornando verdadeiros filhos, e tenhamos vida em seu nome, ou seja, uma história que propaga o amor de Jesus em nossa vida. E para isso precisaremos passar por muitas coisas que às vezes não queremos. Ninguém conhece o Deus que cura sem passar pela enfermidade. Ninguém conhece o Deus que prospera se não tiver
precisando de recursos financeiros. Ninguém conhece o Deus que restaura se a vida não estiver em todos como em cacos. Ninguém conhece o Deus que nos dá vida se não passar pelo vale de sombra, de treva e de morte. Como conhecer, meu irmão, um Deus que faz milagres se não tiver o impossível em nossa vida, não é verdade? Mas é Ele que se responsabiliza e Ele vai nos levar até esse lugar, para que venhamos a ser como homens e mulheres, segundo o seu coração. E para terminar, vamos passar para o versículo 16, que é o último. Ele fala: ele faz com que todo o seu corpo se encaixe perfeitamente e cada parte cumprir a sua função específica. Cada um tem um propósito, cada parte cumprir. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos os seus pés e a sua mão. Agora, irmão, ele se responsabiliza pelo encaixe. Ele se responsabiliza pela união e pelo propósito. Olha o que a palavra fala. Perceba, ele faz. Ele faz. É dele o propósito. É dele a promessa. Então as pessoas que vão se unir a nós, é ele que escolhe. Se quiser viver um propósito de Deus, irmão, você tem o livre-arbítrio. Olha, entenda uma coisa. O futuro está nele, use-o. Deus te devolveu, você pode escolher. Mas tudo que está fora do propósito de Deus é pecado. Eu quero repetir, tudo que está fora do propósito de Deus é pecado. O pecado vai muito além do que cumprir uma listinha de regras, irmão. Então é ele que se responsabiliza pela união e pelo propósito, irmão. Por quê? Olha, eu gosto de um texto que retrata já isso no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 32, no versículo 38, o Senhor Deus diz à nação de Israel que depois deles serem restaurados e voltarem do cativeiro babilônico, que significa um segundo deserto, que significa exílio, que é um período de solidão para aprender com Deus no deserto, fala: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a todos eles um só coração e um só pensamento, para que me temam para sempre. Isso acontecerá para o bem deles, de seus filhos e de futuras gerações. Dos filhos e de futuras gerações fala justamente da herança herdada, porque primeiro Deus trabalha em nós e depois através de nós. Por isso nós em nossa casa às vezes percebemos que sofremos mais, enquanto os outros estão afundados no pecado, enquanto os outros estão fazendo livremente. Mas por quê, irmão? Nós escolhemos uma vida de santidade, uma vida que honra a Deus, uma vida que nos leva a ser homens e mulheres segundo o seu coração. E a palavra fala: e cada parte cumprir sua função específica. Aí ele fala: ajuda as demais. Aqueles que já foram aperfeiçoados, ajuda as demais a crescer. Crescer em todos os aspectos da vida, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então eu quero terminar falando, meu irmão, crescimento não é opcional. Maturidade não é opcional. Ela é uma chave para acessar justamente as promessas. E sabe qual é o alvo? O amor. O amor é o caminho. O amor é a verdadeira revolução. E sejam saudáveis em amor. E para se amar nessa estrada, você vai descobrir que é necessário ter coragem. Eu quero repetir, para se amar é necessário ter coragem. Não é algo simples, irmão. Não é algo que venha com um simples querer. Precisa de força, precisa de perseverança, precisa de muita fé e muita obediência e alguns outros elementos que somente o céu pode nos dar. Mas seremos aperfeiçoados em amor e teremos um crescimento justamente vindo do céu. Eu gosto de um texto que está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. Samuel foi uma promessa cumprida na vida de Ana, da sua mãe, a qual ele entregou que se tornaria uma promessa na vida de Israel para muitas gerações, porque ele foi profeta, juiz e ele também foi sacerdote, exibindo aí os 3 ministérios. E a palavra fala em 1 Samuel 3,19: à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que se cumprisse todas as suas boas promessas. E assim será na minha e na sua vida. Meu irmão, eu quero declarar
que tudo o que foi declarado sobre a sua vida se cumprirá nessa caminhada de avanço e que no final dela, no final desse processo, tem milagre. No final desse processo tem intervenção de Deus. No final desse processo você verá que o verdadeiro milagre foi aqui dentro e que tudo aquilo que parecia importante parece que não é tão mais importante do que a presença do nosso Criador perto de nós. Ele é a nossa herança, Ele é o nosso benefício, Ele é tudo que precisamos, Ele é o Rei, Ele é o da glória e no final de tudo Ele tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.